Que honra ter você comigo mais uma vez no Agora é a Hora. Estamos no episódio 114 e eu trago para você hoje uma profissional iluminada, abençoada, que tem muito conteúdo e uma história de vida inspiradora. Eu trago para você a Laura Graffi. Estamos no episódio 114. Ela é médium e terapeuta. E no Instagram dela, na bio, diz assim: "Veja o que você ainda não consegue ver em si mesmo". Então essa frase já resume bem, né, Laura, quando a gente fala de despertar de consciência para chegar na expansão da consciência, que é o que a gente está vivendo hoje, nessa transição planetária. Sim. Então tudo começa no autoconhecimento. Você é maravilhosa, tem uma história de vida linda. Estava contando para mim aqui nos bastidores a questão de diagnósticos, mediunidade, e eu gostaria muito que você começasse contando para a gente a tua história, porque eu tenho certeza que vai ajudar tanta gente. As pessoas elas vão se inspirar através disso, porque quantas pessoas recebem diagnósticos desconectando totalmente, né, o espiritual do físico. Sim, Josi, antes de mais nada, quero te agradecer por você abrir aqui o teu espaço, né, o teu coração e me permitir ser, um canal, né. Eu sempre falo Sim, assim, quando eu venho alguma entrevista, alguma palestra, é só um canal, né, a gente é usado para sim, para isso e a gente sempre tem que olhar o outro como um espelho, né. Então a gente fala sempre esse é o grande segredo da vida, né. é, Quando a gente começa a olhar: o "Que que a Josi tem para mim que eu possa me transformar?", né. Esse é o sim, verdadeiro, parecia algo tão simples, né, mas algo tão profundo. O que que tem dentro dela que me incomoda, o que tem dentro dela que eu goste muito, isso também tem em mim, né. tem. Porque a gente tem uma ilusão da separatividade, Uhum. né. Então, assim, quando a gente acha que você não é parte de mim, eu já não estou no caminho da evolução e da expansão. E a gente sempre acha que é o outro. Ah, o outro fez, e a religiosidade traz É, isso, o né. outro tem ou não tem? Então, assim, eu passei por todos os tipos de religiões para poder me entender, né, uma cabeça bem quântica, né, porque eu sou muito doida, né, uma cabeça bem doida, mas que de alguma maneira hoje, eu, Laura, eu me abro, e para expor a minha vida, né, que eu falo assim, é uma vida de muitos altos e baixos, né, então é importante que as pessoas às vezes entendam, né, que independentemente do papel que a gente tá, é doutora, é médico, é terapeuta, a gente também tem as nossas sombras, Uhum. né, e é graças a isso que a gente, consegue levar a luz, né, porque a gente essa luz está dentro de nós e não é Sim, levar para o outro, é para a gente, né. Então assim, a gente não é seres individuais, embora pareça. embora pareça, né. Então, eh, essa frase, né, a gente tem que olhar sempre o que tem dentro de nós para transformar o nosso círculo, né. Eu venho de uma família sou da Venezuela, né, e assim, hoje, graças a Deus eu tenho muitos países, Venezuela, Colômbia, México, eu falo eu não sei o que acontece nesses países, mas histórias de vida são muito pesadas, sabe. Eu falo: "Deve ter um buraco energético na Terra", que o negócio eu falo: É. "Gente, um negócio surreal essa história de Uhum. vida", né. É uma história de vida onde a gente tem que aprender a sair da vitimização, sabe, olhar: "Bom, para que eu passei por isso e que eu posso levar isso de bom para a vida, para as pessoas", né, nessa expansão de consciência, né. E eu venho de uma família bem disfuncional, né, de agressividade, violência verbal, emocional, abandonos, abusos, né. Então, assim, eu tinha tudo para dar errado, tudo, tudo. Eu saí do eu cheguei ao Brasil com 18 anos, né, e aí eu tive meu primeiro pico de depressão. Engordei muito, né, e sempre com uma mediunidade muito exacerbada, de eu sonhar o que ia acontecer, eu sentia mas eu cresci na igreja católica, então, nossa, isso não é de Deus, É, sabe. Então eu era calada o era tempo calmo. todo, sabe. Isso meu pai brincava e falava assim: "Filha, se você sonhar que eu morro, nem me conta", né, porque era assim, eu sonhava que coisas às vezes parecem besta: "Ai, sonhei que eu vou ficar presa no elevador", ficava presa. "Ai, sonhei que vão roubar teu carro", roubavam um carro. Então, assim, era muitas informações, eu não sei se fala assim no Brasil, pássaro de mau augúrio? Fala Uhum. pájaro de mal agüero em Sim. espanhol, né. Então era muito eu achava que eu não era boa. Então eu comecei a colocar dentro de mim, do meu conteúdo mental, que eu era errada, né, eu sou o problema.
É. né. Então quando a gente começa a pressão está na nossa mente, Uhum. né, então assim, eu acho que é importante o público entender muito isso, sabe, que eu sempre falo, quando a gente transforma nosso conteúdo interno, a gente começa a acreditar na nossa força, libertar, sabe, essas correntes de não merecimento, eu não sou bom, né, o quanto que a gente fica preso nisso. Muito. Né, e quantas vezes a gente fica preso também em querer agradar ao outro e não a nós mesmos, né, porque isso, de alguma maneira, e não tenho nada em contra nenhuma religião, é muito ensinado dentro das religiões, né, que a gente tem que sempre olhar para o outro, fazer para o outro. E Uhum. dentro do meu processo mediúnico Sem mesmo, eu caridade passava não por há isso. salvação, É, mas a maior caridade começa em em nós, nós, é em exatamente, nós. A exatamente. máscara do avião cai pra gente, não cai Você nem primeiro. pode estar o teu filho do teu lado, não é nele que você vai colocar, é em você, porque se você perder a consciência, como é que você ajuda ele, Exatamente. Então, né? eu não vou poder nunca respirar pelo teu pulmão, comer pelo teu estômago, eu tenho que primeiro cuidar de mim. Estar inteira para poder estar inteira para o outro, né. E nesses processos, né, eu sempre escutando vozes, sentindo, não tinha uma orientação, né, muito sozinha no Brasil, eu vim casada, Já veio desde casar. muito jovem, primeiro casamento 18 anos, né. Nossa, Eh, eu fui diagnosticada de bipolar, né, com 24 anos eu tive diagnóstico, assim, eu hã, comprei aquele diagnóstico, "Nossa, sim. sou bipolar". Aí eu era medicada, tarja preta, Meu Deus. né, então ou eu ficava muito dopada, aquela coisa de, sabe, você ficar meio um zumbi, Sim, "Ah, não, esse remédio não funcionou, troca, tal", outro ficava com eufórica, total, euforia. sentindo muita coisa, sabe. Até que, assim, eu falo: "Ai", sabe, assim, Deus é tão bom, né, que sempre fui levada para caminhos, né, com pessoas brilhantes na minha vida. E, nessa época eu fui no médico, né, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, e ele olhou pra mim e falou: "Nossa, que caso interessante, você não tem nada, teu caso é só mediunidade". Em Olha, um mês ele retirou todos os que remédios, bênção, gente, ele é né. maravilhoso, É, ele é uma luz, ele é né. uma E luz. aí eu comecei a trabalhar a parte mediúnica, tentar entender. Aceitar primeiro, né. É difícil, né, eu É. falo como se fosse sair de um armário. Né, Uhum. de uma família católica, evangélica, com rótulos, né. Então assim, por mais que eu tenha saído jovem de casa, eu era muito presa a um sistema familiar. Eu Uhum. tinha necessidade de pertencer a um lugar. Isso acaba atrapalhando muito, né. Eu sei que a gente, como ser humano, a gente quer pertencer, Sim, né, é inerente, é. né, à espécie. Mas quando a gente fica preso demais, a gente não anda. Então eu fiquei anos presa nesse processo de nossa, o que que eles vão falar? O que não vão falar? Sabe, será que eu tô certo? Será que é errado? Ai, será que espiritismo é bom? Não é Aceitação bom? da família, né. Nossa, olha, foi um parto, Eu passei por isso também. parto, viu. Então, assim, aí eu fui aí eu tenho um caminho de várias religiões que eu passei, né, então eu comecei com o espiritismo, né, católico, espiritismo, depois do espiritismo eu fui pra umbanda, dei um en passant, assim, no candomblé, aí nessa época eu já estava casada com meu segundo marido, pai das minhas filhas, né. E ele queria ir pra igreja evangélica, eu falei: "E agora, o que que eu vou fazer?", né. E aí foi Gente, quando eu conheci a ayahuasca, há é 14 anos, eu mesmo? falei: "Bom, vamos lá pra ayahuasca", né, 14, 15 anos já, né. E aí, como é que foi? Olha, foi incrível, assim, foi uma, eh eu tenho é que hoje, assim, eu já depois eu fui pra muitas, você pode indígena, meu caminho com a ayahuasca é muito amoroso e próximo, né. Mas nessa época eu lembro que eu via, assim, 2 entidades, 2 seres de luz e branco, Hã. e falavam pra mim assim: "Vai lá". Aí eu caminhava num mato que tinha, né, e eu sentia tudo muito forte, assim, no rosto, vento, cheiros, e eles falavam assim: "Deus está aqui, vai com teu marido pra igreja". E aí eu me permiti. Eu fui pra imagina, do candomblé, igreja evangélica. Aí eu fiquei anos na igreja, mas também foi muito importante pra mim. Nessa época, acho que foi 2014, né, já estava 2000 talvez 2012, 2013, já estava na igreja. Eu fiquei uns 4 anos, 5 anos na igreja evangélica, mas eu questionava tudo, né, a questão é que eu sempre fui muito questionadora, até por causa dessa questão da mediunidade, né. Sim. Eu vejo, escuto e sinto no corpo, às vezes quando Nossa, eu me você vê conecto. também? Vejo, eu tenho uma visão, às vezes não é tão aberta de ver: "Ah, tem um espírito aí",
O que que é um espírito? Uma informação. Uma Um informação, espírito, é na uma verdade, é frequência. uma frequência, É, exatamente. Então, assim, que nem a gente tem que desmistificar essa questão da mediunidade, sabe, quando a pessoa fala assim: "Nossa, acho que eu tô cheio de obsessor", obsessor é você mesmo. é isso Você que aí. abre a porta, fala: "Opa, Você bem-vindo aqui, ó", é, sabe, eu tô cheio de raiva, tristeza, é dúvidas isso. dentro de mim, eu abro a porta, bem-vindo, né. Mas, assim, é parte nossa, né, não tem nada externo a nós, né. Quando eu falei assim, a gente tem essa questão da ilusão da separatividade, quando uma pessoa fala assim: "Ah, estou indo com Deus", então você já está na separatividade, Deus está em você, você é Deus, É uma única onda. é dentro de Todos você. nós estamos conectados, né. Exatamente. Então, assim, o caminho do autoconhecimento, ele é riquíssimo, É. né, e não tem volta atrás, não tem volta atrás. E a cura não é linear, né, então, assim, às vezes a gente chega num lugar, um patamar que você fala assim: "Nossa, volto", né, e vai eu achei que tinha curado isso dentro de mim e voltou de novo, e tá tudo bem, sabe. Então, assim, hoje eu entendo que esse processo do autoconhecimento, primeiramente para você, mediunidade é para você. Tudo você tem que voltar, parece meio egoísta, né, mas na verdade, assim, quando você olha para você, você se transforma, você muda todo o teu campo Todo, de informação. todo. E você começa a perceber que aquele defeito que leva no filho, você não vai olhar mais, porque na verdade ele está aí como um espelho para a tua vida, né, é aquilo assim, eles estão te mostrando o que você precisa transformar. Solta, a gente não tem controle de nada. Hoje eu trabalho com um processo de luto diariamente, né, hoje eu teve uma entrevista que eu fiz no exterior e falaram assim: "A médium quer falar com o espírito", pronto, né, aí vem todo mundo querer falar com seres desencarnados, né, então assim, no começo foi muito chocante para mim. Era difícil, porque eu falava: "Nossa, trabalhar com morte", né. Então, assim, foi um Sim. processo que eu precisei trabalhar também internamente. E é isso, até como terapeuta, eu olho assim: "O que que está vindo por ressonância que eu preciso trabalhar em mim?", né. Uhum. E o processo de trabalhar com luto, morte, hoje eu falo: "Que lindo". Já fiquei com muito medo, né, embora tenha essa mediunidade, fale com espíritos, a gente como ser humano tem medo de perder amigo, de perder família, de perder o gato, o cachorro, a É legal. casa, né. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que, assim como eu estou vivendo, eu vou morrer, né. Então, assim, diariamente, Josiane, eu tenho escola, assim, de aula com seres desencarnados, com os guias espirituais, com tantas consciências, sabe, que eles veem cada campo espiritual tão bonito, então, hoje eu não vejo que, um ser desencarnado vai para um lugar assim, 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 e 2 mais 2 são 4. Não. É tudo um nível de consciência. Uhum. Eu vou para onde minha consciência está, né, quando eu aprendo a soltar o controle, quando eu aprendo a não querer controlar o outro, quando eu começo Uhum. a te respeitar na tua opinião, sabe, não tem certo e errado, não tem certo e errado. Então, assim, quando eu acho que a minha religião é melhor do que a outra, no meu ponto de vista, eu já estou num lugar, tipo, de julgamento, né. Então Uhum. hoje eu falo assim, não tem um nível mais elevado ou menos elevado. Eu gosto de falar que a gente está em nível de frequência como se fosse estações de rádio, né. Hoje está todo mundo escutando samba e de repente escuta um bossa nova lá, fala: "Opa, vou escutar lá". Eu mudo a estação de rádio, Uhum. mas isso aqui ainda é necessário para nossa consciência, Sim. para o nosso planeta, né. Uhum. Quando você fala assim que a gente está passando por essa transição planetária, as pessoas olham para aquilo como: "Meu Deus, Como se fosse um outro lugar, e é não outro é. lugar". É só uma mudança de frequência, que depende da mudança da consciência, É começando interno pelo de cada despertar um. dela, né. Exatamente. Então, assim, até a gente estava falando antes de começar, né, das coisas que estão acontecendo, as pessoas, e hoje eu vejo assim, nossa, tem tanto cliente que me procura com tanta ruptura de vida hoje, sabe, casado, separei, tô com isso, quebrou, tô eu falei: "Gente, esse ano para realmente a pessoa despertar, não tem mais tempo, Eu não, não tem mais tempo. ou vai ou racha. Ou vai ou racha, ou você se transforma ou te dá um chute assim: "Vai". Porque a gente não tem controle de nada, absolutamente nada, sabe. Então assim, quando eu falo assim, hoje eu trabalho com pessoas que perderam filhos, marido, se conecta com esses seres, sabe. E não funciona como às vezes as pessoas acham que: "Ai, faleceu e lá do outro lado é tudo lindo". Não é. Lê do engano, né. Se como eu vou desencarnar, meu nível de consciência vai continuar. Então assim, a gente sempre tem que fazer o melhor pra gente primeiro.
tá? O que é melhor para mim, lembrando que você também é parte de mim. Então, se eu faço com que você desça um degrau da consciência, eu vou descer junto, Uhum. né? E isso não quer dizer ser bonzinho demais também, a gente tem que aprender por limites. Isso faz parte de todas as consciências, o aprendizado, né? Então, é uma frase que você falou, que o teu doutor Sérgio fala muito, né, assim: "Caridade não há salvação, a É, caridade é com você primeiro. você primeiro. Se respeite primeiro, É isso. se honre". Se honra. E a gente tem que entender, eu acho que o ponto de partida é você entender, sair do automático e você entender que você veio para cá por algum motivo. Se encarnou, é por algum motivo, senão você não estaria aqui. Então isso já te dá uma chave que vira, é um véuzinho que já rompe, porque a pessoa ela já sai de uma vida de automático, de que ela foi condicionada. Então, quando a gente está falando de famílias, a gente fala de crenças, eu falo que nós somos programados pelos P's. Quando eu falo isso, muita gente não aceita bem. Isso é uma das premissas da PNL, quando eu comecei a estudar, e foi uma virada de chave, assim, fantástica para mim, até porque eu também vim de uma religião muito rigorosa, com muitos dogmas, e eu sempre questionava. Nós somos programados pelos P's, pais, professores, pastores, padres e políticos. E que também vem de pessoas. Então você sai da manada. Então você fala não, você aprende a impor limite, e aí você começa a se conectar com a tua essência, porque você saiu de uma vida inconsciente, né? E você começa a entender e a se conectar com a tua consciência, que sabe o que veio fazer aqui, mas ela não lembra. E aí Sim. você começa a se conectar, e aí você começa a encontrar o teu propósito. É que as pessoas querem hoje procurar várias ferramentas para encontrar o propósito, mas quando você se encontra, o propósito vem até você. Isso, Só que para isso exatamente. você precisa despertar, né. Então, eu acho que é o ponto de partida para quem está perdido, é entender isso. Você está vivendo uma vida programada, que aí vem das crenças, do inconsciente, que vem desse tema, o invisível que controla a sua vida. O que que é o invisível? Não é algo místico, é o que você não vê, são programas rodando, e eu vi um vídeo seu falando sobre isso, né, que o nosso cérebro Sim, era um computador. sim. Fala um pouquinho para eles sobre isso. Eu gosto de dar uma explicação bem simples, né, eu dou para meus alunos, assim, tudo vem da informação, né, hoje não tudo é informação, celular é informação, computador é informação, é tudo uma programação, né. Esses sites que fazem um monte de códigos, que a gente não entende, mas eles dão uma linguagem, né, que a gente transforma e entende, Sim, né. sim. Então, eu falo assim: "Imagina pra galera fechar o olho, imaginar que tem um universo e tá cheio de lá uma sopa de letras. E a Hum, gente vai pegar cada letrinha lá vai ter a tua ancestralidade, o teu propósito, por que você veio, pra que você veio, o que que tenho que resolver ainda aqui nessa terra, sabe, é o país que eu escolhi nascer, qual a família, né. Então um monte de informação, um código binário que a gente pega lá, une lá. Então assim, uniu a Laura Graffer. A Laura Graffer é uma consciência. Eu sou uma consciência que vem de um monte de informação primária, eu sou uma informação secundária, né. Essa informação vai gerar uma energia, que vai gerar essa matéria que está aqui. sim. Então você vê quando a gente está aqui na matéria, a gente começa a falar assim: "Nossa, a vida tá difícil. Nossa, o dinheiro não vem. Nossa, não sei o quê". A gente se rasga de trabalhar na matéria, mas esquece daqui da consciência. Então quando a gente começa a entender esse computador e mudar lá o código, a gente transforma a nossa realidade aqui na matéria, né. Eu falo assim, o caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, ele é muito paradoxal, né, a gente tem que ter muito um respirar, se perceber, porque eu já fui muito, sabe, de falar assim: "Ah, então é assim, eu vou ficar aqui, né, meditando, Só aqui em cima. mudando aqui em cima, vamos comer uma maçã por dia, tá tudo certo", mas eu Sim. estava destruindo meu corpo Exato. físico. Então, assim, o ser espiritual, ele não anula a Não. tua matéria. Até porque ele é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Exatamente. Então, assim, por que você como espírito não vai gostar de ter uma coisa boa, sabe, uma alimentação boa, sabe? Então, é você ter prazer também no corpo, até porque esse corpo, ele é o transmissor
né, ele é o campo sensor que vai levar as emoções Sim, para o no cérebro, que campo. vai te levar lá para o espiritual, Isso, né, então assim, não é, tem é o caminho dos 2 lados, é dos é 2. uma mão dupla. É, dupla. Entendeu? Então, assim, às vezes eu já fui muito lá, não, agora eu vou ficar aqui, não. Então, assim, são processos que a gente vai passando para aprender, né, a se respeitar. Então, hoje eu, por exemplo, assim, eu falo, Deus colocou na minha vida um marido que eu falo: "Meu, não aguento não, matéria, tal", sabe. Então, assim, eu era muito assim: "Ai, vou meditar e tal", e ele Vou viver de de vento, luz, de né. luz. Nossa, eu era totalmente vegetariana, sabe, aquela coisa, ele é carnívoro, E aquela você vê aí coisa o marido oposto. oposto É totalmente. esse Então, assim, foi equilíbrio, né. equilíbrio, então, assim, era uma coisa, eu precisava aterrar e ele precisava subir um pouco, Uhum. sabe, pra ter esse equilíbrio. É fácil? Não, não é, e faz parte, né, de entender esse processo. Só que você falou uma coisa importante, né, que você falou dos pés, né, e me veio uma experiência que eu É. tive, né. Teve alguns anos atrás, eu passei uma raiva com minha filha, né, e as pessoas às vezes acham que porque, ela é doutora e está no conhecimento, ela é médium. Nossa, mas por que você vai sentir isso? Né, então a pessoa te coloca num lugar que te desumaniza. Isso. E a gente é humano, a gente também tem a nossa se a gente não estaria encarnado, né, se a gente não tivesse todo um processo também de conhecimento. E, eu tomei uma ayahuasca, né, na verdade, assim, eu peguei, tive um problema com minha filha, fiquei brava com ela, mandei ela embora pra casa do pai, né, e aí eu falei: "Não, você não vai pra casa do pai", uma raiva, assim, visceral. E aí eu falei: "Nossa, eu preciso entender de onde veio isso, porque eu não sou uma pessoa explosiva, mas veio aquela coisa do inconsciente", né. E nesse ayahuasca, foi tão interessante, porque eu via como se fosse eu conectada a uma raiz. E nessa raiz, uma árvore, sabe, eu Hum. via um ponto, onde eu escutava que os guias falavam assim: "Tá vendo aqui? Essa raiva vem aqui do teu tio", me contaram toda uma história familiar, que depois eu fui pesquisar lá com meu pai, eu falei: "Meu Deus, isso aconteceu mesmo", de um tio que teve um problema com uma filha, ele acabou matando Meu uma filha, isso há, sei lá, 70 Deus. anos, né, nem conheci ele. Era uma história oculta na família. E eu via que essa energia tá aqui, tá na árvore. E ela vem, né, a gente está Nossa, aqui, toda arrepiada. mas você todo conectado com essa tua raiz ancestral. Então, assim, a gente tem que Hum. parar também de negar as nossas raízes. Isso é uma coisa de: "Não, minha mãe é assim, eu deixo pra trás", sabe, então assim: "Não, tá bom, vamos lá, minha mãe é assim, por que eu vim pra cá, o que escolhi", sabe, então pai e mãe, meu Deus, eles são pratos cheios pra gente observar e se transformar. Hoje eu olho para meus pais e eu falo muito assim: "Nossa, que bom". Sabe, hoje eu agradeço por tudo que eu vivenciei, porque através dessas dores eu Sim. sou hoje quem eu sou, né. Então a gente sair do papel de vítima, sabe. Em algum ponto da minha existência, eu escolhi eles como pais para eu me transformar. E a escolha de ficar, como a vítima ou algoz é minha. A cegonha não erra de casa. Oi? A cegonha não erra de Não, casa. não erra, Jamais. jamais. A gente escolhe, a Eu gente dá o endereço: "Ó, sempre me leva pra cá, me leva pra cá". quando meu filho fala: "Você é isso, a mãe de todo mundo, você". Eu falo: "Reclama com você mesmo, você que escolheu". "Eu Exatamente. não escolhi nada". Eu falo: "Escolheu sim, que você não lembra. Se ferrou". Escolheu sim, né. Tá reclamando, o problema é teu, não vem falar pra mim. É assim, vai ser assim. Sim. É, e às vezes até, é o que eu falo, a gente tem que ter um caminho muito de observação, né, o caminho do autoconhecimento, né, porque às vezes é muito simples também, que eu já também fiquei desse lado de falar assim: "Ah, isso é dele, não é meu, o problema é dele". Não, também é meu, Sim. também é meu, é tudo nosso. Assim, eu sei que parece uma coisa muito filosófica, né. É espelho. É, eu falo assim: "Nossa, até a criança lá que tá passando fome na África tem a ver com você tá encarnado nesse ponto, nesse mesmo nível consciencial, tem a ver". Então, sabe, não é você: "Ai, meu Deus, tô morrendo por isso". Essa pessoa escolheu passar por isso, sabe, que essa pessoa é uma parte sua também, um nível maior de consciência, sabe. Então, assim, a gente não ser frio também às situações. Só que nessa questão de não ser frio, a gente às vezes se coloca no lugar de se doar demais, eu preciso salvar o outro, e a gente não precisa salvar ninguém.
A gente precisa se salvar primeiro, Uhum. eu comigo mesmo. Outra experiência que eu tive, né, de expansão de consciência, eu cheguei num lugar, nossa, essa foi que era um lugar onde você se perde da tua história pessoal, né, então, assim, tudo isso aqui é um ponto da existência, é pequeno, sabe, essa encarnação, quem é a Sim. Laura? É um ponto, Uhum. sabe, os guias me falavam assim: "Sai da tua história pessoal e só observa". Então, assim, eu me via fora do corpo, observando tudo que acontecia comigo, do futuro, do passado. E quando entrava na minha dor pessoal, aquilo era terrível. A gente não sai da dor. Mas quando você aprende a observar, só como observador, né? Você começa a ter a leveza É. de falar, é só um ponto no tempo. Você sai da cena. Você sai da cena. A Exatamente. PNL trabalha muito assim, uma É, técnica muito poderosa. Você se dissocia, total. aí você atinge a neutralidade, você descobre um ponto neutro. Tem até uma técnica de baixar, que como agora eu tô sempre muito consciente, né, esse trabalho de metacognição, que é se perceber, isso é fantástico. Hoje eu tô nesse ponto, então assim, eu não deixo mais nada passar despercebido, né. E aí eu vi um vídeo dele uma vez, e eu fui fazer essa técnica de um vídeo dele, de meditação, em que ele falava assim: "Quando você estiver aflita, tá com uma aflição, você tá ali, claro, analisa, para, presença, agora, analisa o pensamento, mas o que que você vai fazer? Analisou, você vai para trás dos olhos. Então, é uma maneira palpável de ensinar as pessoas a atingir esse nível que você falou de neutralidade. Eu achei fantástico, e eu ensino para muito paciente. Então, fechou os olhos, está angustiada, está percebendo os pensamentos, vai para trás. Então, os olhos estão aqui, Sim. é como se você puxasse, ele falou, ali é a tua consciência, não é mais você. Não é mais. Aí você fica assistindo, observando. Gente, É incrível. é É incrível, incrível. incrível. Também tem uma outra técnica, que aí já é da PNL, que é da TV. Né, você bota na tela, Ah, volta lá e observa, sim. você senta igual um cinema. Então Uhum. você não é mais a Josiane que tá lá brigando, tá nervosa. Assiste, ela é uma personagem também, é uma maneira de você encontrar, então e essas micropausas com essas técnicas vão criando um novo caminho neural, né. Total. Aí você vai fazendo uma poda no antigo. Olha que lindo, aí junta o autoconhecimento, você muda a tua energia, aí você sai dessa montanha-russa, é uma maneira, prática, assim, pragmática da gente entender, essa questão. E isso nos ajuda tanto. Sim, Agora, como que uma pessoa que tá medicada, como você estava, dopada, vai conseguir fazer isso? Não complicadíssimo. estou falando que as pessoas não têm que tomar remédio, o remédio é um fôlego, mas as pessoas tomam para o resto da vida. Mas Laura, conta, dentro da tua vivência, e de tudo isso que a gente está falando aqui, associando a saúde mental com essa questão espiritual, a espiritualidade, quando a pessoa está medicada, você acha que ela consegue ter essa clareza, esse despertar e esse processo profundo dela se analisar? Olha, eu não sou contra remédios, né, mas é como você falou, às vezes esse remédio é um É fôlego um fôlego, para sim. você agora eu vou olhar e vou mergulhar, né, porque às Isso. vezes mergulhar dói, né. Mas eu como médium, né, eu tenho uma hipersensibilidade, né, que quando eu entro num campo, eu sinto a dor da pessoa, como se eu entrasse eu falo assim, como se você tem uma aura aqui e eu, pum, eu consigo conectar. Então eu começo a sentir todas as emoções, esse campo mental, emocional, e eu percebo quando uma pessoa usa remédio, porque eu quando entro é como se fosse um campo adormecido. Eu vejo uma coisa, sabe aquela coisa, fria, Fraca, fria, então fria, sem emoção, sabe, apagada. apagada. Então como se tivessem colocado um chipzinho, assim, do silêncio. Então assim, é muito louco, porque eu já percebo na hora, eu falei: "Você toma remédio?" A pessoa: Olha, "Tomo". Então assim, eu percebo também, muitas vezes quando a pessoa tem um campo de, alcoolismo, drogas, né, então assim, tá tudo na nossa consciência. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome, como se a gente se alimenta, né. A gente não se alimenta só pela boca, se alimenta pelo que a gente ouve, pelo que a gente se rodeia, sabe. Até falando de, drogas, né, tem algumas experiências de clientes que vêm, sim. né. Eu tive uma vez uma experiência,
assim, que foi um impacto, assim, eu falei: "Eu aprendo todo dia na escola, né, da galera espiritual". E aí eu abri o campo da moça, tal, e de repente eu senti como se fosse uma cúpula, assim, vum, em mim, eu escuto até o som da eletricidade, sabe. Falei: "Nossa, o que vai acontecer aqui?". E aí eu comecei a ver como se fosse um campo de guerra e violações, uma coisa horrível, sabe. E aí ela chorava, chorava, ela começou a ficar muito alterada com essa energia que estava vindo, né. E aí me vinha assim: "É o campo que ela traz pelo que ela consome", os guias falavam. Eu falei: "Você consome droga?". Ela: "Consumo". Ela usava, né, ela cheirava e tal. Nossa, Aí eu falei: "Nossa", aí me veio esse entendimento de: "Nossa, se eu vou beber esta água, qual que é a origem dela? Qual que é a informação que ela que traz?", ela traz. né. Você vê que às vezes a gente vai agora indo para algo mais simples, eu vou num restaurante, né, eu vou fazer uma comida e lá tô com raiva, tal, e tô xingando, aquilo pode te cair mal, porque a informação, tudo é campo informacional. Então, assim, acho que é importante sempre lembrar dessa sopa de letra, o que que eu tô pondo aqui? Não é só na pessoa, é na informação. Como que eu faço as coisas? Eu faço com amor? Sabe, com respeito pelo momento, né, é dessas técnicas que você falou, tem mais uma que eu gosto muito, que é do Vipassana, né, o Vipassana traz muito essa perceber a respiração, você só tem o agora, ponto, o agora. O eu cheguei aqui há 1 hora, isso já foi, não tenho mais como fazer, como resolver, já foi, isso já ficou, eu só tenho mente o agora, Por isso que o então nome é Agora é a é Hora. isso, perfeito. Então, assim, aí fala assim, lá no Vipassana eu falei: "Nossa, como a nossa mente é caótica e barulhenta, e a gente não se percebe no agora, é agora. Que horas são? Agora, agora", né. Então, assim, quando a pessoa tá medicada, ou tipo assim, eu estava super gripada, tomei um monte de remédio pra gripe e tal, eu falo: "Nossa, meu coração tá acelerado", eu não estava conseguindo dormir, eu falei: "Opa, Vipassana". Respirar, respirar e sentir essa respiração, porque às vezes até a gente fica tão agoniado que nem a mente funciona, né. Então assim, eu acho incrível porque eu sempre fui muito cética, mesmo com toda essa mediunidade, esse foi meu foi o meu grande aliado, né, mas eu achava que era ruim, né, porque lá tudo eu questionei sempre, então, tendo o Vipassana, eu falava assim: "Meu, como que vai te levar uma elevação de consciência e você ficar sentindo a respiração? Tem que passar 10 dias respirando, sentindo, dá pra você nossa, faz sentido, né. Então, assim, não tenha medo, sabe, ponha em prática, esse momento do silêncio. O silêncio, ele é tão maravilhoso, sabe. Hoje eu percebo, assim, quanto mais eu esvazio de mim, mais eu estou no equilíbrio. Quanto mais me esvazio da minha história pessoal, né, lembra que é tudo informação, né. Então, imagina que a gente é um armário cheio de gaveta, né, e cada gaveta guarda uma informação, que são essas sopas de letra, que lá a árvore que eu contei lá, né, do meu tio, né, os pais, tudo tá lá nas gavetinhas. E você vê que às vezes a pessoa faz o esforço que for e a vida não anda, mas eu preciso me esvaziar. Eu Uhum. preciso esvaziar a gaveta, então, eu falo assim, é como se imagina que a gaveta tá cheia de meia suja, aí a gente vai lá, nada em contra de ser positivo, mas tem positividade tóxica, Sim, né, que fala assim, você põe lá meia limpa em cima da meia suja, verdade. aquela meia suja A bagunça vai continuar, vai apodrecer a limpa e a gente só tá apertando, apertando, em algum momento vai. a nossa consciência vai explodir, aí vem uma doença, "Ah, mas tão positivo, mas você não viu o problema". E às vezes para despertar é muito É importante assim que a gente olhar. somatiza. Exatamente, tem que olhar. "Nossa, tô com uma dor aqui", tem uma raiva, o que que eu vou fazer com essa raiva? Eu preciso colocar pra fora. Né, agora como que eu coloco essa raiva pra fora? Eu vou lá e, né, bato nas pessoas? Ou eu faço dessa raiva algo propulsor, algo que me coloque pra frente, Combustível. né? Então, assim, esse que é o despertar, porque não é porque você é espiritualizado, porque está no autoconhecimento, que você vai ser santo e deixar de sentir raiva, ódio. Não, a gente vai sentir tudo, né? Se você tem a gente tá na Tá dualidade, encarnado, vai sentir tá tudo, é o encarnado. corpo que sente, Você pode ser 90% luz, mas tem 10% de sombra. não Pra adianta. gente estar aqui, a gente tá na dualidade, sabe, a gente na dualidade, a gente só sabe o que é branco, porque a gente conheceu preto. Se não fosse o contraste, a gente não ia conhecer, não é? Então, assim, é importante entender, todo mundo tem todas essas teclas do piano, e a gente vai lá, alguns sentem desde o amor mais sublime até a vontade de matar. Uns vão e matam e outros não, né, mas esse nível de consciente, observar essas técnicas, falar: "Não, eu preciso tirar minha raiva, como que eu vou tirar? Eu vou pegar um caderno, vou escrever, vou mandar para aquele lugar, vou queimar aquele caderno". Esvaziar.
O equilíbrio está no vazio. E a gente às vezes, e eu falo por mim, nesse processo de eu tentar me entender, quantas coisas não coloquei para dentro? Quantas vezes não acreditei que se não acendesse a vela, eu não ia me salvar, Hum. né? Se não fosse pra Nossa. missa todo domingo, Aham. se não se confessasse, Exatamente. né? Exatamente. "Meu Deus, eu Exatamente. tô no pecado". Não, É, sabe, então assim, quando eu faço isso, eu tô colocando responsabilidade lá fora, não sim, dentro de mim. é. Então assim, hoje eu me considero espiritualista, né, assim, se você me convidar para um banda, vamos embora, candomblé, vamos, sabe, eu vou em tudo, né, porque eu acho incrível, cada lugar é maravilhoso, cheio de informações. A questão é você não virar um ratinho dessas É, informações de domínio, né, porque domina. é domínio. Então assim, eu mesma como mentora espiritual, eu não posso falar: "Você tem que fazer isso". É contraditório, sabe, se eu pra mim existem infinitas possibilidades, né, no caminho de Deus há tantos caminhos, né, para chegar a Deus. Então, assim, o respeitar o outro muito importante, a você mesmo, sabe, entender, hoje não tô bem e tá tudo bem. Está tudo bem, não tô bem, sabe, agora mas se permitir esse silêncio é fundamental, Muito. fundamental, E ele sabe. só acontece no agora. E o Exatamente. que adoece as pessoas é não ter essa consciência, porque ou tá no futuro preocupada, preocupado, o que que eu vou deixar para os filhos, então corre, 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 corre. É uma vida de luta, né, de busca, e sendo que nem tem futuro, porque quando chegar amanhã vai ser hoje, não tem amanhã, né. Não tem amanhã. Ou, por não ter autoconhecimento e tá na vítima, vai para o passado. Aí não ressignifica a infância. Todo mundo tem uma criança ferida, todo mundo tem, porque todo mundo está aqui encarnado, ninguém é perfeito, porque se fosse não estaria aqui. E aí quando você fala da respiração e tudo, o agora, o corpo te põe no agora. Então quando você respira, o teu sistema nervoso ele regula, ele é obrigado a te conectar no aqui e agora. Isso você só vai entender o que está acontecendo e se ouvir no agora, quando você aprende a fazer isso. Então o corpo ele é tão perfeito que ele te põe agora. Na hora que você respira, porque esse indo para o futuro e para o passado é um sistema nervoso desregulado. Ele está apreensivo, porque você está muito no ambiente, Sim, né. Então, respirou, você ativa a paz de espírito, que é o outro lado, é o parasimpático, o nome já diz: "Para, para. para!". O simpático é a luta, a fuga, eu a casa, o carro, o aluguel, né. Ou volta: "Ah, porque eu apanhava. Ah, porque eu fui Sim. abandonada. Ah, porque ele me traiu". Então, você fica nesse adoece. E o corpo vai se tensionando todo, o sistema nervoso está desesperado. Aí respirou, regula. Eu falo: "Regula". Sem regular o sistema nervoso e o sistema tônico postural, qualquer tratamento vira tentativa, Sim, porque você fica oscilando em tempo. E o tempo não tem. não tem, né. Então é uma técnica tão poderosa essa da respiração, porque ela regula vago, que vai ativar o parasimpático, vai baixar a onda cerebral e vai fazer o quê? Acordar a tua pineal. Sim, Aí você se nossa. conecta com o campo. Que maravilhoso escutar você, né, É, você estava falando, me veio muito assim, o nosso corpo é tão sábio, e a muito. gente tem essa ferramenta tão incrível que a gente ignora. Incrível, é uma inteligência divina. Divina. Sistema nervoso autônomo trabalha para você o tempo todo. Ele vem programado para te curar todo santo dia. Só sinalizar gene bom, mas não, a tua mente faz você sinalizar o quê? O gene que não é para sinalizar, é desligar um gene bom. Epigenética veio para nos mostrar isso, né, que é o Sim, observador, aí tem a física quântica, a sopa das letrinhas. Para onde eu estou olhando? Então o corpo ele regula, tem que regular o sistema nervoso, aí você se conecta com o que você precisa se conectar. Aí o autoconhecimento ele vai funcionar. Isso é lindo de eu adoro juntar o uhum. visível com o invisível, Sim, porque você fala: "Ah, olha, eu falo, Laura, que o corpo é o código e que ele é o mapa. Ele tem totalmente. um mapa". Você sabe que as sabedorias ancestrais falavam muito isso? Xamanismo, eh Xamanismo, taoísmo, medicina chinesa, problemas emocionais começam por falta de base. Aí eu comecei a estudar isso, eu comecei a decodificar. Falei: "Gente, é verdade". O que que é a base? É você ter esse aterramento, é você ter essa regulação.
para que você consiga ter um cérebro coerente que vai fazer a tua mente ficar coerente. Organizar a casa. Eu falo que o corpo é a morada da consciência. E é, Totalmente, claro que sim, né? claro que sim. Então, a consciência, a psique habita um corpo. Sim, Então, se ele não está regulado, a tua mente ela vai ficar caótica. É como você entrar numa casa bagunçada. Imagina se essa mesa tivesse uma bagunça. Como que ia ficar a minha mente? claro. Pois é, a casa é o teu corpo. É, me vem muito uma imagem, né, da alquimia, né? Isso. E na alquimia é falado que o nosso corpo é como a árvore da vida, né? Então, assim, essa base são as raízes, né? Entender essas raízes são fundamentais para a gente, né, fortalecer esse tronco e poder ter essa O consciência, bambu chinês. né? 5 Exatamente. anos sem sair do solo. Não é à Sim. toa, a natureza é perfeita, porque ele sabe que ele vai crescer 25 metros, numa velocidade muito rápida, que é de 4 a 6 semanas ele vai atingir essa altura. E quando bater o vento, se ele não tiver raiz, ele quebra, mas ele Exatamente. enverga, mas não quebra. Exatamente. E na nossa vida, nós temos que entender que o corpo é o bambu chinês e que o vento são os desafios. Essa parte cíclica, quando você falou: "Ah, eu achei que isso estava curado e eu volto". A gente está sempre voltando, sempre curando essa criança ferida, que não é só dessa vida, né. Não, É nossa, a árvore que você falou, a gente traz numa ancestralidade. Você vê, a dor do tio a dor do fez tio. você fez reverberar na filha. Uhum. Então, se eu não tenho raiz, eu quebro. É como construir um templo pelo telhado, Sim. entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento. Se não cuidar do corpo físico, são 4 corpos, né? Eles têm que estar alinhados. E eu falo que o corpo é o mapa, ele é o condutor. Ele tem o GPS. Você sabe que, voltando um pouco para essa questão da mediunidade, né, eu nunca fui muito de cuidar meu corpo físico, né. E quando eu entendi o que o doutor Sérgio Felipe falava: "Você tem que cuidar do corpo, tem que fazer exercício", me alinhei. Viu? Então, assim, hoje em dia, assim, eu não deixo um dia de fazer minha corrida, meu Viu? esporte, sabe, são aqueles hormônios maravilhosos que é uma sabedoria, né, divina que Divina, a gente tem. divina. É Né, perfeito. então assim, não adianta uma pessoa ficar o tempo todo, por exemplo, tomando ayahuasca e não cuidar do corpo, da alimentação, É. da mente. Ela não aterra, né? Eu Não, falo que espiritualidade sem corpo físico e sem ciência vira fuga da realidade. totalmente, Total, é isso, total, eu falo muito isso. sim. As pessoas ficam assim, eu falo: "É, para pra pensar". E é por isso que você tá desesperada, porque você quer chegar no destino sem um endereço. Eu vou me perder, É verdade. vou falar para vir para cá, onde é? Nunca fui. O que Uhum, que você faz? Você bota no GPS, senão você não chega aqui. sim, Então exatamente. é todo um caminho. E sabe o que que tá me vindo aqui para te perguntar, menina? E tá toda hora vindo, Sim. pô, tá bom, vou perguntar. Desde o começo, quando você falou dessa questão sua mediúnica, das consciências que você se conecta e que não existe lugares isolados, assim, né. E os animais? Me veio isso, porque eu sou cachorreira, gateira, né. E aí veio para mim, pergunta para ela sobre as consciências dos animais, as pessoas que gostam muito dos seus bichinhos, né. Eu já li alguns livros espíritas sobre os animais, Marcel Benedetti, mas assim, tem um lugar que eles vão? Qual que é a missão deles aqui? Como que funciona essa parte do desencarne? Eu posso te falar pela experiência mediúnica, Tá, tá, porque tá, eu nunca peguei para estudar sobre os tá. animais, né, mas eu já tive experiência de pessoas que vêm me procurar para ver se eu consigo falar com o espírito do animal desencarnado. Ah, é? Né, e aí para mim uma escola, como eu falo, nossa, minha escola são os próprios guias e essa consciência, né. Sim. Então, eu teve uma vez que você me trouxe nossa, a pessoa me pedia para me conectar com um cachorrinho, né, que faleceu, eu falei: "Ai, será que eu consigo?" Eu falei: "Ah, tá, vamos embora, vá". Nossa, eu vi uma energia tão expansiva, sabe, e aí eu escutava os guias que Hum, falavam para mim assim, "Tem animais que são até muito mais evoluídos que vocês". Eu falei: "Nossa, como assim?" Né, ele falou assim: "Eles vêm aqui com uma consciência de amor pura, sem julgamento, gente, sabe. isso. Eles vêm aqui como", e eles falavam não falavam de um geral de eu com o cachorro, eu meu. Falavam de uma consciência coletiva na Terra, Hum, sabe. Esses animais, eles vêm para trazer uma limpeza que o próprio ser humano nessa consciência não é faz, o amor, né. né.
Que é o amor. Então, assim, mas eu acredito, né, eu até falo assim, até dentro de nós, como seres humanos, tem diferentes níveis de consciência, são as estações de rádio diferentes, né. Então eu acredito que dentro das diferentes espécies também tenha esses diferentes níveis de, né, de rádio, de consciência, mas isso foi o que eu senti, o que eu entendi, principalmente com cachorros, É, né, a energia pela dos lealdade, né. e interessante porque eu acho engraçado, assim, hoje em dia, né, o meu carro-chefe, digamos assim, eu faço várias terapias, mas as pessoas me conhecem como apômetra, né. Hum, Mas, assim, a minha apometria mudou muito também, né, porque eu falo assim: "Nossa, eu não comando nada, são os guias que fofocam", sabe. Então, assim, fofoca, pessoal boa chefe. fofoqueira da espiritualidade, né, e eles vão fazendo essa limpeza. Mas aí, às vezes, a pessoa vem me pergunta de cachorro, de gato, né, e sempre uma consciência muito bonita, Amorosa, né. muito amorosa, sabe. Não tem ego, É né, neutro. é neutro. É Isso, neutro, é neutro. né, e o amor é neutro, É, né, eu é falo assim: "O amor isso. tem que ser Ele não neutro, julga, né. não julga", né, então assim, é aquilo, né, que eu falo assim: Deus é neutro, ele não julga, É, né, é, é a aceitação da dualidade, a sim, luz, a sombra, é, né, então assim, é o que eu posso deixar aqui, né, em sim. questões de animais. Eu falo que eles são Deus em ação. Sim, Deus em ação, é pureza, é lealdade, é amor, né, e o amor cura, o amor regula, ele regula, né. ah, Gente, eles são demais. E veio para mim pra te perguntar, porque, assim, os livros que eu já li, eu li vários, mas eles são voltados pra doutrina espírita. Então, por sim. exemplo, tem um que é muito bom, que é Todos os Animais Merecem o Céu, Marcel Benedetti, que era um médico veterinário que já faleceu, e ele dedicou a vida dele a estudar essa espiritualidade dos animais. E ele falava que o que tem, assim, é um plano espiritual em que existe, seres que amavam muito esses animais quando estavam encarnados e que se propõem a viver nesse plano espiritual para ajudar esses animais nas suas missões, de encarne, desencarne, foi o que eu li ali, É né. que, olha, eh, mas eu consigo explicar o que eu vejo no campo espiritual. Né, você fala assim, eu sou muito questionadora e eu sou uma, digamos, oportunista de oportunidade de expansão de consciência, né, então você Sim. fala: "Vamos tomar ayahuasca?" "Vamos." Vamos meditar?" "Vamos." Sabe, então assim, eu me permito hoje muitas experiências, até de corpo, "Vamos lá, sei lá, fazer uma bike?" "Vamos." Sabe, porque eu entendi que a experiência, que vai me levar para essa expansão, né. Uhum. Teve uma vez que eu tive uma grande expansão de consciência, onde, eu me via eu ia para um lugar muito longe, muito distante, onde eu via a terra bem pequenininha, assim, eu falava: "Meu Deus, onde eu tô?" Ele fala assim: "Tudo é observação, tudo é um momento, sabe, tudo isso é ilusão", sabe. Eu falei: "Caramba", né. E aí eu via dessa terra como se fosse, imagina, um caminho de fumaça e como se fosse outra terra mais clara, onde estavam, por exemplo, os desencarnados, né. Mas aí eu questionava, eu falava assim: "Não, mas se a pessoa desencarna e vai pra cá", falava assim: "É só uma memória, essa é a Hum. memória", sabe, assim, não é tão, como dizer assim, como Palpável. é como se fosse assim, a gente não é tão pequeno pra desencarnar e vai para um lugar. A gente Sim, é expansão, a gente é Deus, a gente tem tudo, sim. né, só é uma memória que vai para um lugar, para um andar. Então, assim, hoje quando eu trabalho com essa questão de luto, né, e quando vem pessoas nesse processo de: "Ah, fulano desencarnou, tá, vamos embora, vamos conectar", às vezes eu vejo essa consciência vai eu gosto de explicar no que a gente entende aqui na Terra, né. Imagina um prédio que tem lá menos 5 andares, às vezes aquela consciência tá lá, que não perdoou, não se perdoou, tá com raiva, vai para o menos 5, Menos 5, sabe, tá no subsolo. né. E eu falar: "Nossa, você quer essa ajuda? Vamos." Tá no "Nossa, não subsolo. quer ajuda não", né. Gente, Aí é tem outra lá mesmo. no -1, "Pode ajudar, ô guias, aí dá pra ajudar? Olha, estamos aqui, se me ver eu puxo." "Tá bom." Né, às vezes tem aquele que teve um acidente, alguma coisa, você veja, ele vai e fica aqui, fala: "Nossa, tá aqui do lado." Ainda não percebeu que Ele ele não foi embora. entendeu, tem isso também, né, Tem, Laura? tem. Porque como é muito rápido, Fu eu tô a aqui, pessoa não fica meio que eu já tive processo de porque como eu me conecto e sinto, de eu sentir até a dor do corpo da pessoa sentindo meu Deus, no nossa, é bem descomposição do corpo. A pessoa que fica apegada a esse corpo, a essa matéria. meu Por Deus. isso que eu falo assim, muito paradoxal,
sabe, o caminho da espiritualidade. Eu preciso cuidar do meu corpo, mas entender que ele é emprestado. Sim, Eu não sou o meu corpo, sim. né. E às vezes nesse encarno eu vejo que fala assim: "Ah, vamos para o primeiro andar". O que é o primeiro andar? Que fala: "Ah, é hospital, é hospital espiritual", né, onde a pessoa está sendo lá trabalhada, ainda, sabe, das doenças, limpa. Na sua consciência, não é ninguém te limpando, é você livre de uma matéria que, claro, quando a gente está livre da matéria é mais, eu digo, né, não sei, né, é mais fácil, porque a gente já não tá preso nessa não visão, né. Aí depois tem o segundo andar que eu falo assim, são as cidades espirituais como no solar, né, eu já vi também consciência que vão para o ter quarto, quinto andar, que eu falo: "Nossa, aqui é luz", a pessoa já se desapegou desse papel da vida, o que eu fui, o que eu não O fui, da que eu história, já teve autoconhecimento, perdoou, ressignificou, né, exatamente, então evoluiu, evoluiu. Então, evoluiu. assim, a questão é que eu vejo assim, a gente às vezes acha que: "Ah, tô aqui, desencarno, vou, aí volto, aí volto, vai", É, não. sabe, eu falo São assim, níveis, né. muitos níveis infinitos de É, consciência. sim. Então, assim, até dentro do nosso processo, que eu sei, né, esse caminho neural, tal, falou: "Tá, qual que é a realidade que eu vou", como Matrix, né, "qual a realidade que eu vou pegar Eu hoje? vou acessar. Vou acessar essa, vou acessar aquela". Então, assim, vem muito dessa me esvaziar, viver o agora, mas também observar, porque eu também vejo gente que vem nas consultas e fala: "Nossa, parece que eu não consigo enxergar assim". "Ah, não, é que assim, eu entrego tudo pra Deus, tá tudo bem". Eu falo: "Não, mas tem que observar, o que que eu quero, não é? É, Sabe, eu quero tal coisa", aí eu observo e solto. faça que eu te É, ajudarei, é isso, né. sabe, Pô, eu quero quando você falou: "Vo eu quero tal lu ir pra tal lugar, mas não tenho endereço?". é, é lógico. É fácil delegar pra Deus, né. Então, E tu, faz o quê? Tu não é trabalha não? então, assim, autorresponsabilidade o tempo todo, É né. isso aí. Então, assim, eu acho assim, é um caminho infinito, infinito da espiritualidade, assim, que às vezes é tão vasto e tão, cambiante, não sei se fala assim em português, mudante, a gente varia, né. Uhum. Todos os dias a gente pode trazer alguma coisinha nova quando a gente Flexível, né. flexível, né. Então, assim, qual é o caminho certo? O que é certo pra você? O que é certo para você. Então, assim, é muito importante a gente como terapeuta, a gente só um orientador de falar: "O que te faz bem?". Eu não posso te dar o caminho. Eu como médium também não posso te dar o caminho. Às vezes a pessoa chega assim: "Ah, não, porque eu quero saber se fulano vai me pedir em casamento". Não sei. Olha, está aqui aberto a possibilidade, não é? Eu vou ler teu campo agora. Agora, não, eu tenho medo e vou ficar aqui. Tua vida Fiquei vai continuar, mas é assim, isso, um você vai colapsar. grau, a minha observação, eu vou mudar uma história completamente diferente. E como que eu mudo esse grau? É eu me silenciar, é olhar: "Nossa, o que que eu quero aqui dentro de mim?", sabe? Para que eu estou passando por essa situação? O que que eu tenho que aprender? O que eu tenho que soltar na minha vida, né? Entender que a gente não tem controle de nada, né, isso é fundamental. Isso que é difícil, né? E a É. gente mais como mãe, Ai, como mãe, vixe então, a Maria. maternidade é complicado. Eu acho, olha, eu vou te falar, eu tento muito isso. Eu sempre fui muito apegada às coisas. Hoje eu tô bem melhor. Por exemplo, eu tinha muito medo de perder entes queridos. A morte pra mim era uma coisa, assim, muito dolorosa. Muito, você não faz ideia o quanto. E hoje eu entendo por quê. Porque quando eu era muito pequena, eu tinha 7 anos. A pessoa que eu mais amava, ela morreu de repente, de infarto fulminante. Eu convivia muito com ela, a mãe do meu pai. Vivia na casa dela, então isso me marcou. E eu nunca tive um bichinho de estimação, sempre pedi para o meu Não, pai que eu tivesse tido uma perda. Se eu tivesse tido um cachorrinho que tivesse morrido, vai, com 2, 3 anos, eu vejo pelo meu filho, que sempre teve, perdeu o nosso ca um dos meus cachorros com 3 anos, ele é muito resolvido. Ele teve aquele sofrimento com 3 sim. anos, mas ele aprendeu numa idade ótima, né, que existe um ciclo. Eu não tive isso. Então, foi uma coisa abrupta. Então hoje eu entendo, estudando tudo isso, da onde que vinha isso em mim. Então pra mim era muito difícil, menina, nossa, morria alguém, parecia assim, O fim. nossa, aquilo no era uma coisa de louco. Animais meus quando morria também, não que eu não sofra, sofro, mas assim, eu lido muito melhor hoje, muito, melhorei acho que uns 80%. Mas filho, cara, é uma coisa assim, olha, eu não nem quero imaginar. Quando uma mãe fala pra mim, É. eu falo: "Meu Deus", e assim, e tudo a gente vê que é da evolução da pessoa. O meu tio, irmão do meu pai, perdeu 2 filhos. Ele enterrou Nossa. os 2, ele tinha 2 filhos, os 2 filhos morreram com 8 meses de diferença um do outro.
Nossa. E meu tio era aqueles kardecistas de se doar. Era uma pessoa muito evoluída. Sabe aquela pessoa sábia, não falava nada, ele era neutro. Meu tio não julgava nada, nenhuma religião, nada, nada, não falava de ninguém. Era o cara da paz. O Buda, né? Eu falo, Sim, gente, iluminado lá, né. eu amava atender É. ele. E eu lembro que quando os meus primos morreram, eu estava lá praticamente para morrer, porque são primos que cresceram comigo, imagina, irmão do meu Sim. pai. Ele me consolava. Isso me marcou. E aí foi julgado. Quanta gente falou que ele não amava os filhos Uhum. só porque ele não estava se descabelando, entendeu? E assim, depois com os anos, né, que já fazem anos isso, eu comecei a entender mais o meu tio, estudando tudo isso, me conectando, desenvolvendo a minha espiritualidade, sendo neutra, não tendo mais religião, Uhum. percebe? Sim. Ele sempre foi muito julgado. E a gente tem essa falsa ideia de julgar o outro até pela dor do outro. Cara, você não é o outro, você não sabe o quanto que ele está sofrendo. Ele Exatamente. está mostrando uma força que aparentemente, tanto é que ele morreu 2 anos depois. Porque acho que depois que caiu a ficha, ele foi embora. É, eu Você entendeu? entendeu qual que é Ele a ficou missão muito dele. triste Sim, depois, assim. sim. Mas assim, a maternidade, a paternidade, acho que a maternidade até mais, eu sei porque eu não sou pai, sou mãe. A gente carrega, é uma coisa, a gente falando de corpo, né, visceral, é experiência física, é muito louco É isso, né, muito incrível, é muito não é? incrível. Então assim, como que você não vai ter apego com relação a filho? Sim, sim, é uma extensão, né, é uma extensão nossa, vai ser uma responsabilidade, é a gente aprender a soltar, né. Eu tenho me trabalhado muito, eu tenho 2 filhas, né, eu tive uma perda gestacional que foi bem difícil, que eu falo que foi o que me trouxe esse despertar, assim. Quando eu perdi esse bebê, eu fiquei muito brava. Foi? Fiquei assim, falar: "Deus, assim, eu não Foi a primeira? entendo". Do meio, do Ah, meio. foi. E foi na época que eu estava na igreja evangélica, né, eu falei assim: "Eu não entendo, eu saio para evangelizar, eu falo a tua palavra, isso, aquilo, você tira meu filho", eu fiquei brava com Deus, sabe. Mas hoje eu olho para trás e falo assim: "Nossa, que bom, sabe, Deus, obrigado, obrigado meu filho", sabe, porque, foi um momento de muito despertar para mim, sabe, desse papel de tenho que sair da vitimização e andar pra frente, eu sou responsável da E minha do apego, realidade né. e do apego, né, então assim, ter filhos é um processo, assim, profundo, fala da gente aprender a amar e se doar, mas ao mesmo tempo entregar. É uma entrega, né, tipo, e confiar nas bases que você dá para esses filhos, né, e às vezes entender também que esse filho tem as escolhas dele, que ele estava falando assim: "Não, minhas filhas escolheram ser pai, escolheram essa família, escolheram passar por isso também", então a gente tá como orientador, mas ao mesmo tempo é entender que a gente não tem controle de nada, Nada. nada, né. Né, e a gente não tem controle nem da gente mesmo, Uhum. não é? Eu falo assim, a nossa mente, ela guarda tudo no inconsciente. Às vezes, se a gente vê uma coisa, desperta um gatilho, você fala: "Ah, Aí e você aí?" volta. Volta. Então, assim, chegar nessa neutralidade, eu acredito que só desencarnando mesmo, algum momento da existência, sabe, indo para esse uno, né, porque a gente tá aqui nessa dualidade, né, e Deus é tão sábio que eu falo assim: "Nossa, é tão importante a gente entender essa impermanência da vida, né". Ele fez os ciclos, fez o dia, a noite, o sol e a É um lua, o claro movimento e o escuro. constante. Então, assim, a gente entender o bom o ruim passa, o bom também passa. Então, você não precisa apegar absolutamente nada. "Nossa, tô num momento ruim. Ai, meu Deus, eu vou vencer aquilo", às vezes a gente se sente que tá folgado, mas aquilo vai passar, Vai. vai passar. Vai amanhecer o dia, né. "Ai, eu estava tão bem, agora tão feliz", aquilo vai passar também. É. Né, então assim, é entender esse agora, esse movimento, por que que eu tô com isso, o que tá acontecendo aqui, eu me respeitar, né, é o que a gente falou antes de falar assim: "Nossa, tem lugares que eu não consigo ir e eu vou respeitar, eu vou me respeitar". Então assim, Uhum. antes eu me forçava para ir em lugares, porque meus amigos vão, porque isso hoje eu falo: "Meu, eu não tenho condições de ir para uma festa movimentada, não, não vou, amigo, te amo, mas não me convida pra tua festa eletrônica que eu não vou". Né, isso não quer dizer que eu não te amo, não quer dizer que minha Sim. presença não tá aí com você, que eu não torço por você, mas eu preciso me respeitar. A Uhum. gente precisa parar de querer agradar todo mundo, precisa parar. E a gente como terapeuta que a gente precisa parar de querer curar todo mundo. Todo mundo. Eu só vou te dar ferramenta e o caminho é seu.
a responsabilidade é É sua, sua. né. Quando o pessoal vem para me procurar para fazer uma leitura de campo, uma apometria, falo assim: "Olha, eu sou a faxineira da vez, vou te faxinar, mas a responsabilidade é sua". É 1 hora de consulta, o resto é com você, o que você vai fazer com teus pensamentos, com as tuas emoções, com as tuas palavras, é É seu. você que mantém a casa limpa. Eu fiz a faxina, agora tu se mantém. Agora Acabou. você mantém, Tu é a diarista agora. não é? Exatamente, né. Orar e vigiar. Você como médica não é assim? Se você manda uma coisa pra pessoa, a pessoa não faz, e aí? É. Né, não tem lógica a pessoa vir cada uma vez por semana e me cura. Você fez o exercício? Você fez a da lição de casa? Não fez, então? Então, É mas esperar é porque no a gente quando a gente tem essa crença de separação, você vai sempre querer que o outro, né, que o outro te cure. O remédio é sempre o externo, né. sim, E a gente tem toda já o nosso corpo ele já fabrica tudo para nos curar emocionalmente, fisicamente, tudo. Até Jesus sabia disso. Ele ia curar, eu falo isso sempre. Ele perguntava para a pessoa se ela tinha fé, porque ele sabia que a fé era a observação dela. hum, Então, para onde eu estou olhando, eu autossugestiono o sistema nervoso autônomo. É sim, igual placebo, ele funciona assim. funciona. E aí, se a pessoa falasse que sim, ele então vai, porque a tua fé te curou. É, Você, todos nós herdamos o poder dado, né? Herdamos do meu pai. Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você tiraria um monte daqui e colocaria ali. Não é que eu, todo mundo. É uma questão de observação. Mas a pessoa tem que estar consciente. consciente, Ela tem que consciente. parar então, ela tem que estar na união, na onda, e não separada, né. Sim, Deus está sentado lá, e religião prega muito isso, né, a entidade que vai me salvar, é aquele trabalho que eu vou fazer, tudo isso ajuda no campo, sim. ajuda, mas desde que você esteja na consciência compatível. Isso, exatamente. É Para o assim, campo eu falo assim: "Você quer acender a vela e você acha que a vela vai te curar? Acende, mas é você, é é a você, tua fé, tua fé. não é a vela". Eu era muito do ritualismo. Nossa, assim, eu bancava as fábricas de vela, né. Diga lá. Eu gastava demais em vela, aí a vela pra cá, vela pra cá, vela azul, a vela preta, a vela amarela, Preta, meu, amarela. tudo, né. E uma vez eu fui fazer uma leitura, uma limpeza espiritual num escritório, né, espaço comercial, e aí no final não, terminei e tal, aí eu deixei uma vela azul para arcanjo, não sei o que e Linda. tal, falei: "Ai, a vela", ela falou: "Ai, Laura, eu tenho medo de deixar essa vela acesa aqui à noite, será", nossa, aquele me deu um pânico, assim, de falar, tipo, e o trabalho que eu acabei de fazer? Tipo, se eu apagar, não vai funcionar. Na hora encostaram assim, mas é diferente, tipo, esse dia senti como se tchu, encostou assim. Falei: "Ah, vela é pra você, não é pra gente não". Falei: "Ai, obrigada, Ai, que entendi". demais, jura? Né, valeu. Eu falei: "Pode apagar a vela", né, então assim, é assim que eu comecei a sair do ritualismo, sabe. Aí Sim, se apega, então, é interessante, tudo é informação, tudo é né. Então informação. assim, é o que eu falo, assim, tudo é válido, tipo, isso aqui, essa xícara tem uma energia, mas não é ela que vai me salvar, É, não é a vela que vai me salvar, é a minha observação. sim. Você fala muito a palavra observação, né, que a gente tá falando o tempo todo, Isso, né, então assim, a minha observação vai me mudar, mas a minha observação com o outro também. isso. Então, se eu observasse: "Nossa, a Jussiana vai se ferrar, aquilo tá caindo", sabe. Então você tem que cuidar do seu pensamento. Você fala: "Nossa, eu vejo a Jussiane bem, eu vejo a Jussiane, sabe, em luz, vejo curada", né. Então assim, o que que eu vou transmitir, né, com o meu pensamento? Nosso pensamento pode ser luz, pode ser sombra, Isso, né. Então o que que a gente vai fazer com isso, né. Então, é importante isso de entender, você faz parte de mim, se você cair num degrau da evolução, eu vou uhum. junto. Então assim, vamos sempre observar. Ok, vamos É uma levantar. teia. Eu matei. Puxou o fio, vai todo mundo. Uhum. Puxou para baixo, vai Vai todo mundo. todo mundo. E isso acaba até com a inveja, com as brigas, acaba com a separação, com a inveja, com as brigas, porque, a lei do retorno. Ai, é implacável, mas ninguém para entender o que que é essa lei do retorno. Não é Deus, um Deus punitivo. Uhum. Lei do retorno é isso, todos nós somos um. Se eu desejo que a Laura tenha sucesso, eu também vou ter, porque o que eu faço para você volta para mim, porque nós somos um. Exatamente. Exatamente. E quando eu olho para alguém e julgo na internet, a gente passa muito por isso, né, os haters: "Ai, você é Sim. isso. Ai, você faz isso. Ai, porque", eu falo assim, mas é sempre assim, o outro, ele é um espelho. Ou ela tem o que você tem e não quer enxergar e você não aceita, ponto. Ou
ela tem o que você não tem e queria ter. Aham, sim. Aí você para de comentar coisas ruins no vídeo da pessoa. "Ah, mas eu não concordei", então não comenta nada. Ou você escreve para levantar aquela pessoa, É, ou você exatamente. não Que faz nada e pula para outro canal, vai exatamente. para outro vídeo, porque você não está criando karma na tua vida, Isso, você entende, você não está sujando o teu campo. não suja teu campo. Aí depois reclama que a vida não dá certo, que tá emperrado, aí Exatamente. vai lá, quer que acenda a vela, quer que faça isso. Aí eles vão É, falar: "Ô minha filha, para de falar mal dos outros, é. querer rebaixar as pessoas". E tem 2 coisas que eu queria comentar aqui. Uma que me trouxe me lembrou de uma história que aconteceu comigo, né, uma amiga minha, eu não sou muito de ir para um monte de gente, assim, sinto tudo, né. E ela me convidou para o aniversário dela, tal, eu falei: "Ai amiga, não vou, tal. Eu vou na sexta-feira pra gente cortar um bolinho, só eu e você", fui, né. Aí engraçado que eu cheguei lá, e ela falou assim pra mim assim: "Nossa, as pessoas não entendem por que que eu sou amiga sua ainda, porque, assim, eu moro longe e, tipo assim, não tenho essa frequência". Aí eu olhei assim e falei: "Nossa, fosse antes, eu ia me sentir mal". Mas, assim, hoje eu tenho um nível de consciência, e aquilo ressoou como música. Eu falei: "Nossa, que bom amiga, porque essas pessoas, elas estão eu estou servindo de espelho, para elas verem o que elas têm que mudar nelas, o problema não sendo eu", né. Então quando você começa a parar de se atingir, você fala assim: "Isso aqui já não me pertence", Pertence. né, não me pertence. Eu tinha comentado outra coisa que eu acabei esquecendo, né, falei: são 2 coisas que eu queria comentar. Sobre crítica, julgamento, inveja, a lei do retorno. Ai, não me lembro, mas era uma coisa que eu Fala tinha assim: "Eu contado vou de dentro lembrar", da fala. história. Eu vou lembrar, "Eu eu vou vou lembrar e esse é um comando Aqui perfeito aquilo para o cérebro". aquilo vai vir, aquilo se era importante vai vir, Ele é um ser né. divino, ele já vai trazer para ela rapidinho essa memória. Mas é isso, a gente e aí você começa a evoluir. Isso é evolução. Sim. Ah, lembrei. Olha lá, viu? Lembrei, Cérebro é né. perfeito. Quando você fala assim: "Ah, faz uma limpeza, faz um banho", tal, né. Esses temas que a gente fala de espiritualidade, ciência, consciência e tal, a gente quando começa nesse lado espiritual, muitas vezes as pessoas têm esse medo de cobrar. Sabe, porque é um trabalho também, então, assim, já recebi muita crítica na Ah, internet, disse: entendi. "Nossa, se Deus te deu esse dom, E você cobra, falou muito isso, você" é uma é crença. uma crença, "Se Deus te deu de graça tereis que dar", né. Então, assim, eu falava: "Nossa, mas eu tenho 2 filhas, como que eu faço?", né, porque na verdade minha formação inicial é arquitetura, sou arquiteta, urbanista, né, e aí já tenho mais de, sei lá, 20 anos, 25 anos de estudos em relação à espiritualidade, ciência, neurociência, todas as coisas, né, porque era um processo que eu precisava para me salvar. Né. E uma vez um pai de santo falou para mim assim: Laura, as pessoas vivem a vida inteira pagando para se sujar, e eles querem que você venha e limpe de graça?" É Falei: isso. "Nossa, Ai, que sensacional, tem que enquadrar isso. guarda", exatamente. O que ele falou, como é que é? As pessoas Pagam a vida inteira inteira para pra se se sujar. sujar e você vai E limpar de você vai limpar graça? de graça? A pessoa não paga a vida inteira, vai na balada, vai não sei o quê, e bebe, e fuma, e tal, e fica assistindo TV, falando mal do outro. Como que você está se alimentando? E você quer que eu venha te limpar de graça? Qual que é o teu nível de consciência? E outra, por que que eu posso ter um talento e um outro tipo de dom profissional, e esse eu posso cobrar e é um talento e um dom Exa que é espiritual, exatamente. que é para ajudar, É, como qualquer outra profissão. É que é crença, é é crença. filtro, né. Mas assim, eu quero trazer isso para as pessoas, assim, tomarem colocar a mão na consciência, sabe, assim, é a minha responsabilidade, a minha transformação, é a minha responsabilidade. Isso não quer dizer que você não possa pedir ajuda para o outro, né. Eu como terapeuta, médium, tudo, também peço ajuda, você Eu também, também. todos nós, né. Mas o que eu posso fazer por mim primeiro? Espera aí, né, eu vou delegar para o outro me curar? Vou esperar que o outro faça? Sabe, e o merecimento, né. Então assim, eu acho que nesse nível de autotransformação também tem essa questão do merecimento muito forte, né. Porque a gente vem nessa religiosidade, né, até educação dos pais, né, os meus pais foram muito rígidos, era muita coisa, né. Então assim, sempre teve uma dor do não merecimento, Sim. né, então trabalhar isso, e se reconhecer como luz também às vezes é muito difícil. Eu reconheço minha luz, mas eu também sei que eu tenho minhas sombras, né, então assim, tem que tomar muito cuidado com esse ego. É. Né, de que eu sei tudo. Não, eu não sei Não, nada, sei quanto nada, todo mais eu dia, sei, ó, menos eu sei. até o dia que a gente viver, quanto mais a gente estuda, menos mais a gente entende que a gente não sabe nada. Nada, 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 você fala: "Nossa, é tão amplo, é tão expansivo".
E é tão perfeito ao mesmo tempo isso, né, Sim, porque é isso que nos mantém viva. Sabe o que que deixa o teu cérebro mais feliz? Aprender. E a pessoa para de aprender, ela morre. sim. É lógico que ela fica deprimida. Como que ela vai encontrar o propósito? Então, assim, e isso abafa teu ego, porque você sabe que aqui é uma escola. É uma escola, né, é a pessoa rígida, "eu sei assim", "não, não Não, sei não, não sabe nada, amiga, amiguinho, não amiguinha. sei nada", exatamente, não Ah, sei nada. Laura, foi demais o nosso episódio, eu amei. Ai, gratidão, gratidão pela Você, assim, é tão iluminada, né. imagina. Você vai falando, a gente fica assim, ó, é um Gratidão, passe. é, né. Entrevistar é um passe. A galera veio junto, hoje eu vim aqui, estava juntos, né, os guias, né. Foi maravilhoso. Lembrando que os guias espirituais, né, acho que isso é Quero importante. agradecer muito, muito aos teus guias, à tua ancestralidade, você por ser esse instrumento, e a todos eles, porque É, os guias, ó, somos nós mesmos em dimensões mais elevadas. é, Enquanto mais a gente esvazia, mais a gente consegue permitir acessar essa informação, né. Então, uhum, assim, não é porque eu sou médium que eu sou mais especial, eu sou diferente. Todos nós somos. Todos nós, todos, temos a capacidade de acessar, né, essas informações, né. desde que a gente pegue o sinal e se Desde que conecte. a gente pega o sinal e se conecte, né, que alguns viemos com a missão, o doutor Sérgio falava assim: "O cérebro do médium é diferente, ele é todo torto diferente", eu falei: "Ah, então entendi, né, tem E um". sabe o que que eu queria te perguntar para a gente encerrar, que me veio aqui também de novo, foi dos animais e veio agora para mim, sobre os sonhos. Os sonhos, o que que você tem a dizer sobre sonhos? Porque tem sonhos que são muito vívidos. Sim. Eu tenho muito isso, e tem sonhos, assim, que vem pra mim, aquele flash específico, ele se repete, eu tô acordada, eu fico lembrando. O que que você tem a dizer sobre os sonhos? Olha, eu acho assim que o nosso cérebro ele é que nem aquele filme Divertidamente, né, a gente Sim, sim. vivencia tudo que tem hoje, "Ah, à noite vou dormir", aí vai Uhum. lá memórias, né, Sim, passadas, aquelas bolinhas, nã né. Então, assim, às vezes eu tenho um sonho que eu falo assim: "Ah, nossa, sonhei que estava chovendo pipoca". Aí eu vou, espera aí, ah, mas ontem eu falei de pipoca, me deu assim, ah, sim, tá, é eu tô guardando o verdade. registro de ontem, É. né, então assim, é isso que traz essa consciência, né, eu Uhum. falo assim, quando a gente tá consciente do nosso hoje, aqui, o agora, a gente vai parar de ter esses esquecimentos. Mas tem sonhos onde eu falo assim, são desdobramento. Isso. São informações, né. Então, assim, no meu caso, gente, eu não sou egocêntrica, mas eu gosto de falar da vida real, né, Sim. não de teorias. Mas no meu caso, por exemplo, eu tinha muitos sonhos perturbadores, assim, nossa, aquele negócio que eu falava: "Nossa, eu tô cansada todo dia", né, acordava cansada e Uhum. pesadelos e tal, né. Então o que que acontece? Às vezes a gente tem desdobramento. Né, quando a gente dorme, a gente se desdobra. E o nosso espírito não para, é o corpo que descansa, não é o espírito. A nossa consciência não para, a nossa mente não para, né. Então esse desdobramento é como se eu fosse para lugares, lá para o -5, né, que eu falei, -5 para trabalhar, resgates espirituais, ficava lá, sei lá, você pode ficar na balada espiritual, né. E com o tempo eu fui aprendendo a ir para outros lugares. Né. Então, assim, dentro das minhas meditações, orientação, como você quiser chamar, orações, né, pedir, sabe, assim, eu quero ir para lugares elevados de consciência, onde eu possa ter um aprendizado, eu quero, me conectar com consciências que sabem gerar dinheiro, com consciência, sabe. Então como se você pudesse, de alguma maneira, dar o endereço para onde você pode ir. É claro que a Uhum. gente não tem controle de nada, né. Eu vejo aqui, ah, onde eu vou? Não sei. Às vezes, assim, tem informações que vêm que eu sei que são guias, né, então assim, eu acho que para a gente entender os nossos sonhos, a gente estar consciente do nosso dia a dia. É uma informação passada, é algo que eu ouvi na TV, é algo que porque você percebe que a gente às vezes está aqui, liga a TV lá, põe as notícias ruim, põe não sei o que Sim, e tal, e sim, aquilo tá entrando, tá e depois tem entrando. pesadelo, não sei o que, você fala: É. "De onde veio?" "Não sei." Não, você alimentou isso Uhum. no teu campo, né. Sim, Então assim, essa consciência da alimentação, como que eu estou me alimentando, né, o que que eu leio, qual que é a música que eu escuto, com quem que eu me conecto, né. Então isso vai te trazer esse consciência, né. Essa é a minha parte que eu posso deixar dos sonhos em relação à parte mediúnica e sim, sensorial, sim. né. É, Mas tem também as questões de desdobramentos, e se a pessoa ela não tiver numa frequência, né,
mais elevada, ela corre o risco de estar indo para locais Sim, que não são bons, é frequencialmente falando. é que nem quando eu falei assim: "A gente não abre a porta do obsessor?" É, "Ai, bem-vindo, tá aqui", quando eu vibro isso, na raiva, na dor, é. sabe, no ego de: "Não vou tirar isso de mim", sabe. Não, mas eu tenho raiva, o que que eu vou fazer com isso? Né, como que eu vou liberar isso? Mas quando a Uhum. gente fica vibrando lá, a gente tá abrindo a porta Abre para a esses lugares. Mas e quando você tá mais, é, sabe, tipo, soltar o controle, no desapego e, sabe, é paradoxal, porque tenho que observar, mas eu tenho que soltar, porque não sei quando que Deus vai falar: "Ai, número 80, putz, sou eu, e aí? Tô indo embora", não é? é. Então, assim, é aprender a soltar, a andar no flow, né, Andar no flow, isso. dessa vida, né. Então, quando É. você começa a soltar, estar aqui no agora, essa respiração, essa observação que você falou, nossa, você vai para lugares lindos, vai sonhar bem. Eu sempre falo assim também, né, eu tinha esses guias que me acordavam, falava: "Meu, Não eh, acredito. nossa", de me cutucar, de eu Fala pra sentir que eu eles, pô, o vibro. sono é sagrado, gente, Não, acorda. hoje eu falo assim: "Gente, é o seguinte, eu trabalho durante o dia, mas à noite eu durmo", sabe. E às vezes é E engraçado, aí, porque fazia assim e tudo? não, eu sentia me cutuca, eu sinto cutucão, tal, sabe, assim, era perturbador e eu tinha medo. Não é que eu Meu sempre Deus fui do médium e não tive medo, céu. nossa, eu tive que vencer muitos medos de hoje eu falo assim: Ai, "Aparece o capeta aqui", eu falo: "Ah, oi, tudo bem, o que você quer?". Mas antes era assim, eu via um santo, eu falava: "Meu Deus, tem um negócio aí". Eu morria de medo, né, então assim, eu tive que aprender. E o que que me trouxe esse tirar medo? A informação, entender a espiritualidade com a ciência. isso, Né, não é místico, é é ciência, é ciência, informação, informação. são campos binários, uma Dá informação eu pra conecto medir. exatamente. Então isso eu falei: "Opa, então o que que eu estou vibrando? Por que que Isso, isso está aqui? é. Né, o que que tem aqui dentro? O que que tá ressoando aqui? Qual que é a minha vibração hoje para atrair aquilo?". Então assim, é isso que vai te tirar do misticismo, "Ai meu Deus, apareceu alguma coisa", tá, por que que apareceu? O que que está vibrando aí dentro? Né, então assim e gente, os guias espirituais são fofoqueiros, eles mostram. Às vezes eu entro num campo mediúnico de uma pessoa. Hã. Aí eu falei assim: "Nossa, eu vejo minhocas, literalmente, como se fossem minhoquinhas na cabeça", eu falo: "Nossa, tem pensamentos muito ruins, né". Nossa, ou às vezes eu vejo minhocas que saem aqui desse chakra, sabe, coisa As escura. coisas que a pessoa fala. É, as miasmas espirituais, eu falo: "Nossa, tem falado coisas ruins". Eles fofocam, dá pra ver. Isso é um mapa, nossa aura é um mapa, nosso corpo, nossa aura é um mapa. Isso é tudo mostrado, né. Mostrando. Talvez você vai abraçar uma pessoa, nossa, todo mundo fala que ele é maravilhoso, mas você fala: tem uma energia estranha". Que tem realmente nesse campo? Pede para ser mostrado, todo mundo tem essa capacidade, é só se silenciar, Ai, que lindo, gente. Tô aqui encantada. né. Meu Deus. Obrigada, Gratidão. eu amei o episódio. Que bom, Josiane, estou super à disposição para o que você precisar, para a galera aqui, né, qualquer Vamos dúvida, ter outros, a gente marca mais. estou à Vale disposição. muito a pena, você é muito maravilhosa. Parabéns, viu. Gratidão, gratidão. Ai, gente, que episódio incrível. Eu espero que você deixe o seu like e principalmente compartilhe com outras pessoas, porque tudo que nós conversamos aqui, tudo que a Laura trouxe pra gente, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso, tá bom? Deixa pra mim o teu like, o teu comentário e até o nosso próximo episódio.